Bom dia a todos, né? É, Vamos para um webinar sobre o IBGE, né? Gostaria da interação de vocês, né? Quando tiver que falar alguma coisa, fique à vontade. As dúvidas de um pode ser a dúvida de outro também. É, Nós estamos aqui com presenças ilustres, né? Obrigado a todos por estarem aqui. E eu vou apresentar a funcionalidade, né, do IBGE. No IBGE, a gente é uma solução, na maioria das vezes, para locais onde a gente não tem fonte de dados para nomes de ruas. Muitas cidades pequenas não têm mapas oficiais, não tem mapas da própria prefeitura. Então, o IBGE, né, como vocês já sabem, faz essa pesquisa de vários dados relacionados às cidades, etc. E ele tem não só a funcionalidade de nome de ruas, como eu vou mostrar aqui para vocês. Por isso que a apresentação é nome de rua e o que mais vier. Essa funcionalidade foi lançada, esse mapa mais interativo foi lançado em 2024, salvo engano. Veio com muita coisa interessante e eu vou mostrar para vocês como vocês podem usar essas ferramentas que eu tenho usado há muitos anos, né? Há muito tempo eu tenho usado os dados do IBGE, então eu tenho uma certa habilidade, uma certa prática de como aproveitar melhor esses dados, como sacar umas pegadinhas que ele tem, uns erros bobos que ele tem. E aí eu vou passar um pouco para vocês aqui, né, dessa funcionalidade, né? Então, como vocês estão vendo aqui, eu vou mandar, vocês estão vendo a tela do IBGE? Sim. Pronto, eu vou pegar aqui o link que está aqui no topo e vou mandar no chat. Qualquer coisa, se a gente isso ficar gravado, a gente coloca também no vídeo que ficar gravado lá, né? Deixa eu fixar aqui, né? Que é o principal. Pronto, tá aí. Mas qualquer coisa também pode ir no Google e pesquisar que vocês vão conseguir acessar facilmente essa ferramenta. Então, aqui logo de cara, a gente tem um mapa do Brasil, né? E o principal aqui é que esse mapa, essas fontes que tem nesse mapa, nós não podemos utilizar, tá? Ele usa, por exemplo, aqui em Feira de Santana, nosso amigo Natanael, e esses dados que vocês estão vendo aqui não são utilizáveis, né? Isso aqui pertence ao OSM, como vocês podem ver aqui embaixo, OpenStreetMap, e aí a gente não pode utilizar esses nomes aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai em camada base aqui, certo? E a gente vai mudar para uma dessas opções, tanto IBGE, que vai ficar em branco, ou uma imagem de satélite. Então, vai depender muito de como você se sente mais confortável em obter essas informações, se é com esse fundo, se é com o fundo da imagem de satélite, ou se é o IBGE, que aqui no caso não vai ter nada, né? Vai ter um fundo azul. Eu gosto de deixar o OpenStreetMaps porque me dá a noção na hora do mapa de ver a cidade. Mas em certos momentos eu já alterno e vou para a imagem de satélite para ter uma noção melhor de onde eu estou mexendo aqui em Salvador, né? Então, vocês vão poder alternar isso aí da maneira que vocês acharem mais interessante, certo? Mas o que é principal aqui? A gente tem algumas camadas que podemos adicionar nesse mapa, nessa camada base, né, para a gente obter as informações. Então, nós vamos adicionar as camadas. Clicamos aqui, vai aparecer várias opções que nós vamos, como é que se diz, destrinchar uma ou outra, e vocês podem ficar à vontade para destrinchar mais opções, né, de dados que nós temos aqui. E nós vamos primeiro em unidade de coleta, certo? Unidade de coleta, nós vamos ter aqui face de logradores. Se eu tiver rápido, alguma coisa, vocês podem me interromper. Então, vai ser adicionar camada, unidade de coleta, face de logradouros, né? São as ruas. E aqui vai aparecer um mapinha, uma prévia do que você está adicionando. Se você der o zoomzinho, você vai ver um bocado de cozinha rosa. Tudo isso aqui é a camada de nome de cidade
de face de logradouro que vai ser jogada na minha camada base. Então, eu vou clicar aqui em adicionar camadas selecionadas. No caso, só está face de logradouros. Pronto, a partir daí, nós temos a fonte oficial do IBGE. Veja aqui nesse exemplo que estou fazendo tudo ao vivo, gente. Qualquer coisa, só é perguntar. Vocês veem aqui que o mapinha de Feira de Santana está todo rosinho com a camada base do OpenStreetMaps. Então, se eu não quiser me confundir, eu desativo aqui e boto para a imagem de satélite. Aí eu vou ter toda a camadinha rosa, certo? Então, nessa linha rosa, eu vou simplesmente dar um clique normal. Pronto. Dei o clique normal e aí a imagem aconteceu. Eu estou tendo as informações oficiais do IBGE relacionados àquela rua da cidade que eu estou editando, né? Então, aqui nós podemos ver que o tipo de segmento é logrador, certo? E a rua, quer dizer, tipo de logrador é rua. E o nome da rua está aqui, nome do segmento do logradouro. Rua Rio Tinto. Pronto. Então, já posso botar no Waze e o nome dessa rua é Rio Tinto. Do outro lado, eu clico também, vai ter a informação, né? Vocês estão vendo aqui que tem 2 vias. Continuo analisando. Novamente aqui não vai ter nada, tá vendo? Desse lado de cá, a gente vê Rio Tinto. Então, a gente é interessante a gente destrinchar toda a linhazinha que você vai ter nas opções, porque cada uma dessas linhas vai ter um nome. O que é que acontece? Em alguns casos, eu não preparei o caso, porque a maioria das vezes acontece, você vai clicar na linha do lado direito, vai aparecer um nome, Rua Marechal Castelo Branco, e quando clicar na rua do lado esquerdo, vai aparecer outro nome. Então, vocês podem ser surpreendidos com esse tipo de problema que o IBGE tem. Então, vocês têm que ter a noção de, como é que se diz? Ter um senso crítico de observar, não, essa informação está dúbia. Existe alguma maneira que eu possa confirmar se é realmente Rio Tinto, se realmente é aquele nome de rua? E aí você pode partir por Street View. Porque assim, então eu faria tudo pelo Street View. Não dá para fazer tudo pelo Street View, né? Todos os nomes de rua pelo Street View. Então você vai usar o Street View para tirar algumas dúvidas de nomes duplicados, de nomes que estão aparecendo diferentes na mesma via. Não é comum, mas acontece. A maioria das vezes os dados estão, vamos colocar assim uma média da minha cabeça, 95% das vezes você vai conseguir editar, vai ter o nome das ruas tudo certinho, como eu estou mostrando aqui na Rua Marechal Deodoro. Em alguns momentos você vai ter a incompatibilidade. Então você pode ver, a cidade toda está mapeada, né? A Avenida Sampaio, com as imagens do IBGE. Aí nós vamos falar um pouco sobre os problemas. O que é que tem de problema no IBGE? Esse que eu já citei, né? Que você vai clicar, às vezes, de um lado da rua vai estar um nome, e do outro lado da rua, essa 7 de setembro 2, 7 de setembro 1, tá vendo? Então você tá vendo uma incompatibilidade. Pô, rua 7 de setembro 1, rua 7 de setembro 2, isso aqui não faz sentido. Então, quando você não conseguir confirmar essa duplicidade, esse erro do IBGE, o melhor a se fazer é não fazer nada, né? É melhor você procurar outra fonte de dados. Outra coisa também que eu recomendo, quando já existe o nome de rua nessa via que você está querendo editar e a sua informação do IBGE diverge, é interessante saber de onde vem esse nome de rua. Esse nome de rua, quando você vai lá no histórico, né? No histórico do Waze, algum editor que colocou esse nome de rua? Foi algum editor que colocou? Então, se ele colocou, ele usou alguma fonte que ele teve acesso. Mas esse dado está diferente do IBGE. Então, é legal você mandar uma mensagem para esse editor. Eu estou com dúvida aqui, de onde você achou esse nome de rua? Porque no IBGE eu achei diferente. É interessante você fazer isso. Caso você olhe no histórico e ali não tenha nada de edição de editor, muito provavelmente esse nome de rua foi obtido na importação de muito tempo atrás, que o Waze pegou essa importação
E o que eu tenho observado é que a importação não é muito boa. O IBGE já está mais atualizado na maioria das cidades do que essa importação feita automática há muitos anos atrás, que o Waze fez. Então, nesses casos, e em casos de ruas que não têm nenhum tipo de nome, recomendo que vocês usem e abusem do IBGE. Né? Eu já faço isso há muito tempo. Recentemente, e assim, é uma coisa que vai atualizando o tempo todo. Por exemplo, recentemente eu estive na cidade de Santo Antônio de Jesus. Fica aqui próximo de. Aqui eu mudo para melhor me localizar. Pronto, Santo Antônio de Jesus. Recentemente eu recebi um UR, né, de uma pessoa em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, falando de um nome de rua. E nós tínhamos um editor muito, muito bom, para quem é das antigas, é, vai conhecer, né, que é o Ed. A gente até fazia resenha que ele era a voz do Waze, né, porque ele tinha uma voz grave, bonita, de locutor. Ele é locutor. Então, recentemente, o Santo Antônio de Jesus teve um projeto onde saiu nomeando a maioria das ruas e e o IBGE atualizou. Eu cheguei, vi essa UR, ativei o IBGE e me surpreendi com mais de 200 nomes de ruas novos que foram criados para Santo Antônio de Jesus, e eu consegui atualizar, né, no Waze. Isso foi um impacto muito grande. Eu falei com um amigo que mora lá ainda, falei com esse editor que o IBGE tinha chegado lá, por exemplo, aqui, né? Vamos ver. Você vê que na camada atrás, ó, eu acho que é essa rua A, rua E, rua F, tá vendo? Esse é do OpenStreetMaps. Tava assim no Waze recentemente. Se eu abrir o Waze aqui, deixa eu ver aqui, não. Vocês estão lá vendo aqui, eu vou para Santo Antônio de Jesus para vocês verem como está Santo Antônio de Jesus. Eu sei que vocês estão vendo, mas daqui a pouco eu abro para vocês aí. Então, eu cheguei lá em Santo Antônio de Jesus, né? E consegui esse feito, e a qualidade do mapa mudou absurdamente após essas edições que eu fiz, né? Já rolou depois disso mais duas URs, né? De ruas que eu não tinha feito, que eu perdi. E aí a pessoa foi e abriu o R falando, ó, essa rua aqui mudou de nome. E eu confirmei no IBGE e realmente estava já atualizado no IBGE aquelas ruas. Então, assim, não é uma coisa que você vai usar uma vez e vai acabar para sempre, né? É uma coisa que daqui a pouco vai criar novas ruas, o IBGE vai ficar sabendo, e aí você vai ter essa atualização do IBGE. E aqui, uma rua que eu mudei recentemente aqui em Santo Antônio de Jesus, para mostrar para vocês como o impacto, né, em 2025, pleno 2025, não existia nome de rua, e era tudo como vocês estão vendo aqui. Rua A, por exemplo, essa rua A. Rua Antônio Bonfim Almeida Oliveira, né? Tava no IBGE e eu alterei para Rua Antônio Bonfim Almeida Oliveira. Então, todas essas ruas que estão com Rua A, etc., Rua G, pode ver que cá embaixo já tem outra Rua A. Eram diversas ruas em Santo Antônio de Jesus, que é um exemplo que eu estou trazendo para vocês, que pode acontecer em outras cidades do interior de vocês aí, que tinha esse problema de Rua A. Então, eles fizeram a atualização, Rua José Peixoto da Silva, já está confirmado, né? Então eu consegui fazer uma grande atualização em Santo Antônio de Jesus Ocá, novamente, ó, nome de rua, rua de letra. Esse é o caso mais recente, tá vendo? Já tá Rua Mônica Santos Rocha. Esse é o caso mais recente que eu fiz esse mês passado, né? De atualização de nome de rua que eu fiz com o IBGE. Então, a qualidade do mapa do IBGE vai estar até superior aos mapas, entre aspas, concorrentes, né? O OpenStreetMap, por exemplo, está desatualizado. Se você for no Google Maps, que eu não fui, né? Não fui, mas talvez, se a gente for aqui no Google Maps, a gente vai confirmar que o Waze está mais atualizado, e isso estimula o uso, né? Aqui mais Rua A, tá vendo? Rua M, rua de letras que não tinha nome, e aí o pessoal fez a atualização certinho do IBGE. E não só esse exemplo, mas também eu já fiz um projeto
né, que eu apresentei no Meetup Norte-Nordeste 2022, se eu não me engano, com diversas cidades que eu passei pelo Nordeste todo, atualizando nome de rua com o IBGE. Então, assim, para novos editores, isso é muito interessante, que às vezes você está na sua cidade, a prefeitura não tem um mapa oficial, você pode consultar o IBGE e editar aquela sua área, né, para trazer edições. Se você está fazendo um área manager, você pode solicitar cidades que você vê que não tem, né, não tem muitos nomes de rua, né, e aí você pode solicitar, não, eu quero trabalhar nessa cidade aqui, quero colocar o nome de ruas, porque eu já vi que no IBGE tem e na cidade não tem. E aí, aos poucos, a gente vai trazendo mais qualidade para os mapas do Waze. Recentemente, quando eu fiz o projeto do Norte-Nordeste, por exemplo, várias cidades do Norte, nem nome no IBGE não tinha. Então, eu fiquei de mãos atadas com relação a colocar nome de rua lá no Norte. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Que eu já posso... deixa eu ver o chat aqui, tá? Pode falar, Daniel. E aí, Vitor, beleza? Beleza. Uma situação parecida com essa que você mostrou agora, eu vi ontem, uma rodovia, inclusive, está com um nome que foi alterado em 2017 por editor, no histórico mostra lá que é editor, né? Mas o editor já está inativo, né, há bastante tempo. Talvez eu tenha o contato dele, mas muito provavelmente ele não vai saber responder se eu for perguntar para ele. Uhum. Faz muito tempo isso aí. E no IBGE está diferente o nome que está lá. Nesses casos, se eu não conseguir contato com o editor, ele não souber explicar, ou então ficar na dúvida de onde vem aquela informação, eu posso atualizar de acordo com o que está no IBGE, substituir de fato. Cada caso, né, é interessante a gente avaliar cada caso individualmente, não criar uma regra para isso. Então, pronto, procurei o editor não soube informar. Tem uma fonte oficial do IBGE. Nesse caso, né, nós também, como é uma rodovia, a gente procurar o outro órgão estadual ou federal de acordo com a opção. E inicialmente, o que eu recomendo é, como aquele nome já foi feito em 2017, se você tiver uma dupla confirmação, eu achei no IBGE e achei outra fonte oficial, qualquer que seja oficial, que esse nome não é mais esse. Alguma lei, você pode pesquisar por a lei do município, acontece também, às vezes eu fico em dúvida, vou lá, procuro nas leis do município para ver se realmente. E aí, nesses casos de dúvidas, você tem uma dupla confirmação, eu alteraria, né? Eu alteraria o nome principal. Caso eu só veja no IBGE, não ache nenhum tipo de segunda afirmação, uma comprovação, eu faria colocar ele no alternativo. Eu faria o alternativo. Ou, ao contrário, eu colocaria ele no principal, mas mesmo assim, deixaria o que já existia no alternativo, certo? Não excluir essa informação, para essa informação não ser perdida. Mas confirmar, caso confirmado, alteraria, e não confirmando, eu deixaria como alternativa, né? Porque vai ajudar de qualquer maneira, tendo essa opção alternativa. Deixa eu ver se mais alguém aqui. Tá. Então, essa parte que eu falei sobre como obter os nomes de ruas, o próprio Daniel me auxiliou. Quem quiser ter algo, agora vai estar gravado, né? Mas quem quiser ler, tem na Wikipedia também, como a gente obter. A gente tem as imagenzinhas do tutorial que a gente fez, tá tudo bonitinho lá. E aí eu trago um bônus que eu vou deixar de dever de casa, é uma tarefinha para vocês após essa apresentação, que são as outras camadas que a gente tem disponível, né, no IBGE. Então, quando você vem aqui, você pode explorar todas essas camadas que são fontes de dados oficiais, né? Você pode clicar e peraí que eu vi. Alguém chamou? Tá ok, Maurício. Obrigado por ter participado. Desculpa, eu vou precisar sair. Bom webinar para vocês aí. Valeu, obrigado pela presença. Tchau, tchau. Tchau. Então, vou trazer a tarefinha para vocês, que é de explorar essas outras camadas. Não sei, alguém
eu sou muito curioso e eu fui explorando todas essas camadas, né? Aqui nós temos base, tema e temos outros, certo? Aqui tem muita coisa interessante, né? Eu já explorei um pouco. Nesse próprio mapa nós temos as rodovias, né? Porque aqui tem a parceria com o DENIT, né? Tem as parcerias, tem as divisões, né? Tem como é que eu posso falar? A limitação, né, dos distritos. Nós temos aqui no IBGE. Então, o que é que eu vou deixar de curiosidade? Você explorar essa parte da camada, né, de base ou de tema, você vai destrinchar cada uma delas e trazer para mim lá no post, trazer para mim qual camada você achou que é interessante para ser usada. Tá, Márcio, daqui a pouco eu dou uma olhada. Trazer para a gente qual camada dessas aqui você achou interessante ser usada nos nossos dados do Waze, né? Por exemplo, aqui eu trouxe nome de rua, mas eu tenho dicas aqui para vocês, por exemplo, que nós temos locais, nós temos nome de rodovia, nós temos divisão geopolítica para dizer isso aqui é tal distrito, nós temos dados oficiais do IBGE que tudo isso ele faz. Então eu quero que vocês peguem uma dessas aí e levem lá para o tópico. Vitor, do webinar ou do tópico que fala sobre o IBGE, sobre o meu projeto, é até interessante do tópico do meu projeto, né, de Champion, que depois eu posso compartilhar com vocês. Eu achei isso aqui interessante, eu acho que isso dá para ser utilizado nos nossos mapas do Waze, certo? Aqui nós temos o sistema de transporte rodoviário de vários anos, né? Mapeamento básico terrestre, nós temos biodiversidade. Isso aqui é interessante. Nós temos, por exemplo, salvo engano, as APAs, a área de proteção ambiental aqui, e a galera gosta de desenhar como a área da natureza, que serve como referência quando você está pilotando. Nós temos os rios aqui, tá? Se você pesquisar aí, você vai ver que nós temos os rios para serem adicionados, as bacias para serem adicionadas no mapa da gente. Tem várias outras informações, e aí eu quero que vocês tragam para a gente, para mim lá, o que é que vocês acham de uma camada que pode ser utilizada pela gente, por nós, no Waze, tá? Então, deixa eu ver aqui a pergunta. São Paulo, não foi? As polêmicas áreas verdes, exatamente. Deixa eu ver aqui o chat para ler direitinho o comentário de Márcio. Consegue mostrar as ruas de São Paulo só para ver qual a melhor camada para as ruas? Beleza? Rua de São Paulo. Vamos para São Paulo aqui. Alterar a camada base, como eu falei para vocês. Opa. Eu posso aqui, ó, para facilitar também, eu posso dar uma desativada, tá vendo? Então vamos para São Paulo aqui. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Pronto, São Paulo aqui tá com a camada, né? Vou ativar agora a camada do nome de rua. São Paulo, Rua Barão de Iguape. Rua Barão de Iguape, mas aí a gente muda a camada base para Street View ou a imagem satélite. O IBGE vai ficar tudo branco, né? Que só vai ficar rosinha, só vai ficar a camada com os nomes das ruas. E aqui sem camada é sem camada. Então, por exemplo, eu estou bem na parte principal de São Paulo, né? Vou para um lugar mais afastado aqui. Vou trazer aqui um lugar mais afastado. Rua João Elias Saada, né? Então, era isso, Márcio, que tu queria? Mostrar essa parte? Sim, esse mesmo. Obrigado aí, Vitor. Parabéns aí. Pode ir mais para o interior, né? Cidade do interior. A gente sabe que São Paulo está com um mapa bem bonitinho, bem atualizado. A gente pode ver esses locais assim, mais interioranos. Nem sei se essa palavra existe, mas enfim. E aí a gente vai, né, olhar a Rua Coronel Cecílio Rocha,
E a gente vê que a gente tem uma boa base de dados, né? Que inclusive nosso coordenador tem usado até alguns dados da, das regiões para separar, né, as cidades de São Paulo. Em São Paulo tem muitas cidades, uma região metropolitana, muitas cidades próximas, e aí onde é que termina uma cidade e começa a outra? Nós temos isso também no IBGE, você pode vir, cair em camadas e procurar por essa camada que você vai encontrar, né? Então, esse a mais que eu trago para vocês é essa parte de vocês explorarem, né? Eu já, eu já explorei várias áreas aqui, né? Várias camadas aqui. Não, toda vez que eu tenho um R em algum lugar, eu vou meu mapa do IBGE, vejo se eu posso contribuir com aquela região. Ó, pode ver que todo lugarzinho aqui que você arraste tem informação do IBGE, até distritos pequenos, a gente vai ter o nome, né? Lembrando que se for muito afastado do centro e a gente tiver nome, não é tão interessante a gente botar o nome da cidade, né? Para quem está editor recente aí, por exemplo, a Rua Jada Luiz, mas se eu colocar o nome da cidade nessa regiãozinha aqui, que está muito afastada, vamos supor que faça parte desse distrito, então eu vou alterar a camada da cidade para pegar tudo isso aqui. Então é interessante esses lugares afastados não colocar nome de cidade, né? Mas vocês podem ver que os mais afastados do IBGE passou por lá e tem nome de rua, tá vendo? Rua Vereador Jaci Vargas. Pode ser surpreendente vocês verem a quantidade de dados que tem de lugares bem afastados, que tem pouco movimento, que o IBGE pode ter. Então, assim, eu achei mais interessante trazer esse desafio para vocês do que apresentar tudo que eu tenho aqui. Na outra apresentação, eu apresentei várias outras opções que nós temos aqui na camada base, mas eu acho que vocês explorarem e me trazerem o que vocês acham de interessante vai ser um aprendizado maior, né? Então, eu trouxe já dicas. Nome de. A gente vai ter, ó, por exemplo, é, aqui nós. População, cor, raça, nascimento, domicílio, quilombola, indígena, pesquisa urbanista em torno de domicílios. Então, cada um dessas camadas aqui vai trazer informações para vocês, certo? Então, vamos explorar aqui, Amazônia Legal, tal, tipologias geográficas, tudo isso aqui vocês vão explorar e vão ter mais dados, não só os dados de nome de rua. Por isso que é uma ferramenta completa, né? Que você não vai só trabalhar nome de rua, mas você vai ter várias outras opções aqui e peço para vocês explorarem, né? Explorem que vai ter muita coisa legal aqui. Agora, para quem já viu essa parte da apresentação, nós tivemos a ideia eu tenho para apresentar o Tonini. Tonini tá aí, quer falar? Tonini tá Fala aí? pessoal, Aí, entrei aqui rapidinho, tô fora de casa, infelizmente não vou conseguir abrir a tela aqui com vocês, mas entrei só para acompanhar o webinar mesmo pronto. e tá bem legal, mas qualquer dúvida aí eu consigo tratar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida aí, eu vou falando por aqui. Pronto. Como eu havia dito, eu tentei instalar deixa eu compartilhar aqui essa outra tela, né? Passou para o IBGE, passou para o Waze aí, né? Pronto. Aqui o Tonini desenvolveu um script, vocês estão vendo aqui, WME, JSON e IBGE Loader. E foi muito interessante o que ele fez. Para vocês, para algumas pessoas, pode ser até mais interessante usar esse script. Eu testei, é muito bom. Para algumas pessoas pode ser até ser mais interessante usar esse script, porque você vai ativar só a sua camada naquela cidade que você quer, dentro do próprio WME, sem precisar você ir para o site do IBGE, como o próprio Tonini falou. Então, Tonini, já que tu pode falar, fala aí, por que tu teve essa ideia? Traz para a galera aí. Cara, então, a ideia surgiu... todo mundo tá me ouvindo bem? Só para... Tá ouvindo, tá de boa. Beleza.
A ideia surgiu quando a gente foi fazer um projeto, né, na cidade piloto, que tinha muitas ruas desatualizadas, e a ideia é realmente atualizar, né, uma cidade inteira, seguindo aí a base de dados do IBGE. E o que eu notei enquanto estava editando ali o mapa é uma fadiga visual muito grande de repente usar dois mapas diferentes, principalmente lá aquele mapa do IBGE, né? Ele sendo diferente da nossa camada visual do Google Maps, né? Que usa aí no WME. Então, como a gente tinha o arquivo com os dados brutos, a gente conseguia captar, né, esses dados e importar aí direto pro WME, que foi o que a gente conseguiu fazer. Pegar o arquivo lá, oficial, e recriar ele em cima da camada de visualização do editor. Isso ajudou muito, porque ficou muito mais rápido por conta de não utilizar dois mapas e conseguir fazer a verificação ali quase que instantânea, né? Que a linha do IBGE estaria do lado do segmento aí no Waze. E a ideia dele foi muito interessante. Na verdade, o, o quem me procurou foi o Gabiru, né? Que ele estava mentorando o Tonini, falou: "Ó, o Tonini tem uma coisa muito interessante, fez um script do IBGE, quero que tu teste", fui com ele aí e tal, e eu comecei a testar, né, o script vou pegar o link aqui para mandar para vocês, testar ah não, já tá aqui, tá. Testar o script do Tonini e ficou muito bom. Não tenho o que falar, eu sugeri que ele fizesse uma alteração, ele muito solícito o fez, e aí eu tentei, eu já tenho um salvo, eu já tenho um salvo no meu computador do trabalho, né, que eu uso para editar, mas como é que fala? O Destino não quis que eu mostrasse aqui para vocês, porque tá ativadinho aqui, alguma coisa no meu computador, claro, não é do script, o script está funcionando corretamente. E ele não tá aparecendo aqui em cima, né? Aí o que eu vou fazer? Vou botar aqui no chat para vocês testarem em tempo Vitor, real. o Gabriel tá compartilhando o dele aí. Ah, Tá show de bola. aparecendo. Obrigado, Gabriel. Você é um cara. Deixa eu interromper a minha aqui. Pronto. Aí o Gabriel, deixa eu pegar aqui. O Gabriel tá lá apresentando, ó. É, mostra a tela inicial, Gabriel. Fecha o script e abre novamente. E pronto, isso aí. Então você tá vendo aí, ó, JSON 1.3. E o Gabriel não atualizou, mas a versão 1.3 já tá melhorada. O Tonini fez uma outra modificação. Então, quando você ali ele colocou obter dados, já vai estar fácil, clique em obter dados. Quando você clica em obter dados, você já vai ser direcionado para o site do IBGE, que você vai pegar o código da cidade, certo? Então, ali você vai pegar o código da cidade. Depois disso, já tem um link mais abaixo também, que você vai fazer download por UF. Então, você vai fazer o download do estado completo, né? E aí você vai baixar vários arquivos, né? A gente pode destrinchar. A gente já tem quanto tempo aqui? Tá, 39 minutos. A gente pode destrinchar um próprio webinar só com esse script, ou a gente pode fazer com o Tonini apresentando. Então, você vai fazer como você fazia antigamente. Você baixa todo o JSON com o nome de rua e vai aplicar para aquela cidade. Pronto. Aí, no caso, Gabiru já fez. Quando você faz isso, a camada vai aparecer no próprio mapa do WME. Então, Gabiru clicou ali na via, tá clicando nas vias, né? Por exemplo, daquela via, e aí tá aparecendo o nome da cidade ali, o pop-upzinho, o nome da rua. Então, vai facilitar bem mais, ao invés de você entrar no site, ó lá, Rua Assunção, certo? E aí, na nova atualização, o que é que eu pedi para Tonini fazer? Quando você clica no nome da rua, ele não estava saindo, só se você clicasse e arrastasse. Eu pedi, Tonini, bota o ESC, que aí quando a gente clicar na via que quiser que suma o pop-up, com o ESC vai sumir. Ele deixou ativado inteligentemente, porque enquanto você edita um nome da rua, o pop-up vai estar lá aberto e você vai estar vendo ao mesmo tempo o pop-up e o campo para você botar o nome da rua.
Então, na versão 1.3, que o Gabriel não pegou ainda, você também pode alterar a cor desse azul. Esse verde que está aparecendo, você pode alterar conforme o seu gosto. Então, agradecer, né, ao Gabiru, agradecer ao Tonini, que fez esse script, que vai facilitar também muito para quem gostar de trabalhar dessa maneira. Lembrando que no script você tem que buscar o código da cidade e depois baixar o mapa do estado, e lá dentro você vai procurar o arquivo JSON, que vai ter o código da cidade, né? Não é complicado, é bem simples, e você vai conseguir trabalhar com esse script dentro do próprio WE. Quem tiver qualquer dúvida com relação ao script, pode me procurar, pode procurar o Tonini, pode procurar o Gabiru, que também está com bastante noção, né? Já conhece o script, porque é uma maneira, um facilitador, como o próprio Tonini falou. Você não vai precisar. No meu trabalho é tranquilo, eu tenho 4 telas, não estou tirando onda, mas eu tenho 4 telas e aí eu boto várias telas lá e vou trabalhar. Mas no caso você tem um computador, não tem outra tela, vai facilitar você baixar do seu estado, e cada cidade que você for querer editar, você vai e pega e importa o JSON de acordo com o código daquela cidade. E aí tem a função do tab, que você pode desativar a camada para quando você não quer que apareça. Tem um ESC agora, que você deseleciona a via, e tem a questão da cor, que você pode alterar também. E é isso a novidade para quem não tem muita facilidade. Botei aí o link do script, vou fixar aqui também. E vou abrir para algum comentário, para alguma dúvida que vocês queiram, porque eu consegui abranger, não da maneira perfeita, né? Eu queria que o script abrisse aqui para mostrar para vocês, mas o Gabriel nos ajudou e aí ficou registrado. A gente pode fazer um videozinho também, botar no YouTube da comunidade. Alguém tem algo a falar, alguma dúvida? Agradeço, né, antecipadamente a presença de todos aí. Alguém? E está aberto para comentários, dúvidas, críticas e etc. Pronto, Daniel, pode falar. Obrigado. Ô, Vitor, mais uma dúvida. Hoje esses dados que estão sendo mostrados lá no mapinha do IBGE são de 2022, né? Tu sabe dizer se eles vão ser atualizados ali mesmo, à medida que a galera for puxando mais coisa nova, ou será que vão lançar uma ferramenta nova? Não. Por enquanto, o que a gente tem de informação, deixa eu compartilhar a tela novamente aqui. Gabriel, obrigado aí pela participação. Vou apresentar aqui para vocês. Se você for lá no próprio... Tá aparecendo o do IBGE? Não. Ainda não? Tá. Desculpa. Aqui, selecionar, compartilhar. Pronto. Se vocês forem aqui, ó, na camada, adicionar camada, que você vê unidade de coleta, você pode ver que está escrito preliminar. Tá vendo? Então, assim, tá dizendo censo demográfico 2022, mas não é 2022. Isso aí, essas informações são muito atualizadas. Como eu citei o caso de... Não é de 2022. Vou pedir para ele divulgar o script do fórum. Beleza, Gabriel, faz bem mesmo. Bota lá. Inclusive, ele pode... Desculpa interromper, Daniel. Inclusive, Gabriel, ele pode postar lá no né, nos scripts mesmo. Ele botar um tópico só para isso. Sim, voltando, Daniel. Então, você vai ver aqui preliminar e você vai ver cá em cima 2022. Mas você pode ver que os nomes de ruas não são de 2022, porque em 2022 não tinha aquele nome de rua, no exemplo que eu trouxe de Santo Antônio de Jesus. Então, está sim sendo atualizado nessa mesma ferramenta. Esse nome de rua de Santo Antônio de Jesus, eu tenho informações de pessoas da cidade que esse censo foi feito em 2025. Já foi feito em 2025 e já está nesse mapinha aqui que eu utilizei para atualizar a cidade de Santo Antônio de Jesus. Então, não confie nisso aqui, não é 2022, certo? As informações estão sendo atualizadas aqui sim. Inclusive, eu fiz essa comprovação em tempo real. Em algumas cidades pode ser que não esteja com a de 2025, mas outras cidades sim. E por isso que ele
tem esse cuidado de trazer preliminar, porque para ele quer dizer, não está finalizado ainda, mas a gente teve notícias, né, de que 2024 foi feito, tem notícias que saíram do IBGE que 2024 foi feito e foi colocado aqui, e é por isso que eu comecei a usar mais aqui. Então não vai ser sempre, quer dizer, sempre não, né? Isso é muito forte de se afirmar, mas sim, ele está atualizado mais do que 2022, certeza que foi dado notícia que foi atualizado 2024 e colocado nessa ferramenta, viu? Beleza. É quase um preliminar ad eterno aí. Exatamente. Beleza. E outra coisa também, se precisar de qualquer ajuda aí em tutorial, se precisar de atualização, só mandar mensagem. Pronto. Obrigado. Você foi um parceirão aí na nossa atualização. Até para trazer mais pessoas para cá, né? Para esse lado sair do lado negro da força. Enfim. Mais alguma pergunta, galera? Mais algum comentário? Eu acho que essa questão aí do censo, Sim. esse censo é feito de 10, o censo do IBGE é feito de 10 em 10 anos, não é isso? Uhum. O censo ia ser feito em 2020, por conta do Covid, foi feito em 2022. E aí, eu acho que criaram essa base aí, com o censo que seria 2020, foi em 2022, e agora vai ser durante os anos completar. Perfeito, né? Perfeito, exatamente. Excelente contribuição. Feitinho, Davi aqui. Oi, Davi Sanjogos. Prazer. Tá, assim, primeiro, parabéns aí pelo webinar, muito bacana mesmo. Obrigado. Eu só ia passar um ponto que você falou lá no início. Você falou assim, aquelas situações de ruas que tem um nome divergente, né? Tanto pode ser na própria base, a questão de você contactar o editor que colocou um nome lá, né? Eu trago isso aqui como uma experiência de aprendizado, né, minha mesmo, há uns 3 anos atrás. Isso acontecia aqui na minha cidade. E aí, quando eu fui procurar o editor que tinha colocado nomes que eu não estava encontrando no IBGE, ele veio me mostrar que realmente ele tinha pegado a base das últimas leis, né, do município. Então, assim, acho que hoje fica um aprendizado muito bom, porque basicamente acho que quase 100% das câmaras municipais do Brasil usam o mesmo tipo de plataforma. É fácil de você encontrar as leis, que basicamente a lei diz lá, altera a denominação das ruas tal. Às vezes tem um bairro completo, né? Então, eu acho muito válido também. Às vezes a gente dá uma olhada no site da Câmara da nossa cidade, né? Que já ajuda. E depois, quando tiver mais habituado, de outras cidades. Isso ajuda bastante a encontrar também, porque, pelo menos na minha cidade aqui, os vereadores mudam muito o nome das ruas para poder homenagear fulano, cicrano, e acaba ficando diferente do IBGE. Perfeita contribuição, como eu falei lá no início. E a gente vive em comunidade, né? Então a gente tem que interagir, conversar e ver onde foi que tu botou essas informações. E às vezes tem esse dado positivo que tu está trazendo para a gente, né? Que o cara conseguiu pegar as leis, mas também tem o negativo, como eu já vi em alguns editores que eu vi fazendo alterações, né? E quando eu fui ver, ele estava pegando do Google Maps. Aí eu fui conferir no IBGE e estavam erradas. Eu falei, não importa que esse não importa não, desculpa. Você está trazendo uma fonte oficial do Google Maps. Não é permitido usar isso ainda. Talvez a gente possa usar isso no futuro, mas oficialmente a gente tem que pegar dados oficiais. Então, vocês vão encontrar casos bons como esse que Davi trouxe, mas vão encontrar dados de... o cara assume, não. O editor assumiu. Bom, ele não foi desonesto, ele não sabia. Ele falou, não, eu usei os nomes de rua do Google Maps. Falei, infelizmente a gente não pode fazer isso. E aí, fui consultar o IBGE e fui fazendo a atualização e ajudei ele. Veja no IBGE que você vai encontrar oficial. E aí é bom a gente estar atento, né? Aqui eu vejo que temos nós temos SM aqui, e eu acho interessante, não é fugindo, mas puxando a linha, a gente ficar monitorando quem está editando no nosso mapa, né? A gente tem um relatório. Se você não recebe esse relatório e quiser fazer parte, o relatório das pessoas que estão editando no estado. E aí eu vou vendo, eu vou monitorando o que é que cada editor daquele
fez pelo menos 1 ou 2 ou 5 edições, o que é que aquele cara está fazendo? Algumas vezes eles estão pegando, colocando o nome de rua que ele obteve no Google Maps. Então, quem quiser também, é uma sugestão que eu faço no grupo LC, que todo mundo que é SM tem que receber esse relatório por e-mail dos editores do estado, tá? Quem tiver interesse também, entre em contato com a gente, que a gente dá um jeito especificamente a ler, mas quem quiser pode falar comigo ou qualquer outro champ, e a lei consegue pra gente, os coordenadores conseguem pra gente, para você receber esse relatório. Eu fiz isso com os SM da Bahia. Eu falei, ó, você é SM, então você é um gerente do estado, então você tem que ficar gerenciando o que está editando no estado. Você tem que acompanhar e auxiliar a gente, né? É mais uma coisa que eu trago aí para vocês. Quer que mais alguém tem alguma coisa? A gente tem um tempinho ainda, mas se as dúvidas e comentários acabaram, a gente pode encerrar por aqui. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, agradeço, né, a presença de todos, agradeço por estarem aqui, as dúvidas, as contribuições foram excelentes, agradeço principalmente a LP, ao Leandro, por estar gravando essa chamada, estar participando aqui com a gente, muito obrigado, e por fazer parte desse webinar, ficou interessante, e também, obrigado, Tonini, né, agradecendo aí, lembrando que Mauro postou, obrigado, Tonini, pelo script, vai facilitar para quem quiser fazer de duas maneiras diferentes. Por isso, ó, cara. Obrigado, então. Valeu, Vitor. Valeu a todos aí que participaram. Vou compartilhar depois o link lá do YouTube da comunidade lá com o vídeo aí, para quem quiser compartilhar também. Beleza, pessoal? Bom dia a todos aí. Bom domingo a todos. Até a próxima aí. Até a próxima. Valeu, Vitor. Parabéns aí. Valeu. Tchau, tchau.